Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui mais um vídeo pro canal. E é isso, para quem não me conhece, o meu nome é Adriano, moro aqui em Leiria, em Portugal. Mais especificamente em Monte Real, é uma freguesia de Leiria, é um vilarejozinho mais afastado, um pouco mais perto da praia, certo? Estou começando, como disse, mais um vídeo para o canal Família Abreu em Portugal. E vamos conversar um bocadinho. Quem nos conhece já acompanha um pouquinho. Eu estou começando a voltar os vídeos agora, eu estava um pouco parado. E eu vou falar um pouquinho da nossa trajetória até chegar a essa casa e mais algumas coisinhas, certo? Mas antes vamos para a vinheta e a gente já volta. Vamos lá, é isso. O cenário não é dos melhores. Foi o lugar melhorzinho que eu ia ficar mais confortável. Eu queria estar gravando lá fora, tá andando, mostrando um pouco para vocês, mas tá chovendo e eu quis aproveitar que hoje é minha folga para poder fazer vídeo, para não ficar muito espaçado, né? Já tem um tempinho do outro, já vai tá dando quase uma semana, então pronto, eu resolvi ficar por aqui mesmo e fazer assim mesmo. Se tiver alguma coisa bagunçada aí, não liguem. A mulher também não está em casa, está trabalhando, só eu que estou de folga, estou sozinho, estou aproveitando esse momento para falar um pouquinho com vocês, certo? Falar um pouco, né, de como que a gente chegou aqui. No primeiro vídeo dessa volta, eu falei que a gente tinha ficado, eu acho que 8 meses, tinha falado 6 meses. Depois a Michelle me corrigiu. E a gente ficou 8 meses na primeira casa, era um arrendamento muito caro, era quase 700 euros, e depois de um ano ele ia aumentar para 750, então a gente já estava procurando, porque a gente sabia que estava pagando caro, né? A gente, como eu falei, mora afastado, então não era para estar pagando tão caro assim, né? E aí a gente começou a procurar e conseguiu achar por meio de uma amiga da Michelle, amiga não, né? Uma pessoa conhecida, ela fazia sobrancelha com ela. E ela conhecia uma pessoa que tem várias casas para arrendar, para alugar, né? E essa casa, que não era essa, né? Na realidade, era a casa de baixo. E era isso que eu ia explicar para vocês. A casa de baixo ia ficar pronta porque tava reformando, precisava de um pouco de reformas ali e tava reformando e ia demorar um pouquinho, então a gente já conversou com ela e ela já deixou meio que reservada pra gente. Depois, quando a casa já estava quase pronta, a gente veio conhecer, gostou da casa. A casa era de 2 quartos, mas os cômodos enormes. Quem não conhece a nossa primeira casa, tem um vídeo aí no canal mostrando. A casa era linda, mas era muito pequenininha, tinha alguns cômodos, tinha um teto um pouco mais baixo. E aqui a gente achou que a casa era muito maior, porque realmente era, e era mais barata, né? Então a gente, quando foi dia 1º de janeiro de 2024, a gente mudou para essa casa, na casa de baixo, como eu falei. E essa casa que a gente está hoje, que é a de cima, ela também precisava de alguma reparação, algumas coisinhas. E ela, depois, quando ela estava ainda reformando, a gente pediu para ver essa casa. E a Michelle gostou mais dessa do que a de baixo, porque os cômodos são um pouco menores, mas tem um quarto a mais. E pronto, eu acho que eu falei isso no vídeo mostrando a casa. E ela preferiu essa. A casa de baixo tem uma garagem que a gente não guardava o carro porque fica lá no fundo e era ruim o acesso, então a gente tinha essa garagem mais para pôr bagunça, as coisas que a gente não usava a gente colocava lá. E essa daqui já não tem, nem tem quintal, a de baixo também tem quintal. No final a gente avaliou bem tudo e a Michelle, na realidade foi mais a Michelle,
nessa parte eu deixei para ela. E foi ela que escolheu. Ela escolheu ficar nessa casa, certo? Então por isso que a gente veio para cá e acho que é o Rafael chegando. E a gente preferiu ficar nessa. Tem 3 quartos, como a gente falou. A princípio, aquele quarto a gente usava pra gente se trocar, se vestir e outras coisas, um quartinho da bagunça. E agora, no caso agora virou academia, como vocês viram. E depois, daqui a pouco eu mostro. Chegou, como eu falei no vídeo, chegou um aparelho novo. Já deu uma mudadinha ali, eu vou mostrar pra vocês, certo? Então aí eu parei a gravação, porque como eu falei, o Rafael chegou do trabalho, agora é trabalhador. Isso, olha ele aí. Oi gente, tudo bem? Pronto, é óbvio, né, que vocês não viram ele esse tempo todo. E essa é uma novidade até pra gente aqui, porque ele começou a trabalhar faz pouco tempo, faz um mês, depois a gente... Faz 3 semanas. 3 semanas. Então é uma novidade, essa é uma novidade fresquinha. Eu acho que a gente falou também, a Michelle, se eu não me engano, soltou que ele estava trabalhando, mas aí depois a gente fala um pouquinho mais a respeito disso, certo? Vai lá tomar banho, eu vou conversar aqui, continuar conversando. Então, e é isso, a gente preferiu ficar nessa casa aqui, porque essa casa aqui por essa situação, tem uma varanda que eu também não mostrei. A varandinha lá eu não quero mostrar porque senão eu vou expor, né, a frente da casa, os vizinhos, e por questão de privacidade eu não quero mostrar. Depois eu vou ver se eu dou um jeito de mostrar ali. Eu tô com uma ideia de fazer um negocinho ali. Quando eu fizer eu tento mostrar só a varandinha, certo? Mas isso é para depois. E é isso, essa foi o motivo da gente sair daquela casa que a gente gostava muito. Apesar dela ser muito úmida, eu acho que era o único defeito que ela tinha, era que era muito úmida, e outro defeito era que não vou dizer um defeito, mas como se fosse um prédio, lá era 4 andares, tinha eles chamam de res de chão, né, que é o térreo, tinha primeiro, segundo e vinha a nossa casa. Então era muita gente, a água era dividido, enfim, era tudo junto lá. E também depois a gente descobriu que o cara que estava alugando a casa pra gente, ele não estava sendo muito honesto nessa questão de divisão de água e energia. A gente achava que pagava muito caro e depois a gente viu que realmente a gente pagava. E ele nunca apresentou uma conta pra gente de água e nem de luz, entendeu? Então eu acho que, enfim, mas eu também não tô aqui para ficar falando mal de ninguém. Mas foram alguns motivos ali que a gente resolveu se mudar, e óbvio, né, o motivo principal era o arrendamento, que era muito mais barato, certo? Já fazem 2 anos, o primeiro ano, fez 2 anos agora que a gente tá. No primeiro ano não teve aumento, e depois, esse ano aqui teve um aumento, mas foi pouca coisa. Provavelmente vocês querem saber o valor, e infelizmente eu não vou falar, não por mim, mas é que a senhoria pediu para eu não falar para ninguém aqui de arrendamento, nem de nada. Eu acho que ninguém daqui me tem, meu inscrito, né, aqui não vai ver, mas por via das dúvidas, como ela me pediu isso, não vou falar, certo? Eu acho que é melhor não, foi uma coisa que ela me pediu e eu vou respeitar isso, mas é o que eu tô te falando, é o que eu tô falando para vocês. É um arrendamento mais barato pra gente, foi muito bom essa parte. Para além disso, tem outras novidades que aí eu vou contando aos poucos, né? A nossa família cresceu, e eu vou explicar depois, cresceu muito. Em relação aos nossos trabalhos, teve algumas mudanças, mas não foram muitas. Eu falei também no primeiro vídeo.
Eu continuo no mercado, numa rede de mercados, uma das maiores do país, né? Estou trabalhando ainda como açougueiro, que aqui eles chamam de talhante, trabalho no talho, certo? A mudança, no meu caso, é que agora eu sou subresponsável do talho, tem o responsável, o chefe, e logo a seguir sou eu. Então, eu fui promovido, tô gostando muito, gosto muito de trabalhar lá. Amo atender, é uma coisa que eu gosto muito, muita gente não gosta, mas eu me descobri nessa parte, gosto muito, então essa é uma das novidades, é que eu fui promovido, estou muito bem lá. O mercado também passou por obras, tá mais bonito, agora tá mais renovado, tá? Então é isso, não tem muitas novidades. A questão, ó, eu acho que vocês viram aqui no cantinho aqui alguma coisa passando, né? É o que eu falei, a família cresceu. E já deu um spoilerzinho, né? A Michelle também, também já tá bem lá, o pessoal gosta muito dela e ela tá se dando muito bem. É aqui perto, continua sendo no mesmo lugar, é um café, ela ainda continua trabalhando. Só que aí um pouco da mudança também, como eu falei, não é muita coisa. Mas agora, principalmente quando ela está na parte da manhã, ela ajuda na parte do fabrico, né? Eles chamam aqui de fabrico, que é a confecção, né? É na parte da padaria mesmo. Ela ajuda em fazer pão, isso e aquilo. Então ela não fica só no atendimento. Uma semana, eu não sei se a gente falou na época, uma semana ela tá de manhã, outra semana ela tá de noite. E na semana que ela tá de manhã, ela participa muito da parte da padaria. E a novidade que, como eu falei, tá fresquinha, é uma coisa que aconteceu agora. O Rafael tá trabalhando, também aqui perto, numa fábrica. E de segunda a sexta, das 9 às 6, maravilhoso o horário. Às vezes fica um pouquinho até mais tarde, quando tem muito serviço, e quando não tem, eles liberam mais cedo. E isso vai muito da demanda. Então é isso. Acabou de ser contratado, ainda está no período de experiência, a gente espera que dê tudo certo. Outra coisa também, ele trabalhou um tempo lá com a Michelle na parte da padaria. E aí era só na padaria. E ele trabalhava das 3 até as 11. Mas acabou que no final não deu certo, os horários não eram muito bons, ele também não se adaptou e não ficou. Agora vamos ver se nesse ele fica um pouco mais, se ele consegue, né, consegue ficar nesse trabalho. Depois eu vou explicar um pouco dessa parte de contrato que é diferente do Brasil. Mas eu não vou falar nesse para não ficar muito extenso o vídeo. Mas aqui é um pouquinho diferente. No Brasil a gente tem a questão da carteira de trabalho, de ser contratado pela carteira de trabalho, e aqui é contrato, que é um pouco diferente, é um contrato, e depois eu explico um pouquinho mais, porque eu mesmo nunca vi ninguém explicando. Pode ter, e com certeza tem muitos vídeos, mas de todas as pessoas que eu seguia, eu nunca vi ninguém falando a respeito disso, então eu vou explicar um pouquinho, certo? Vou encerrar o vídeo por aqui. Eu sei que eu não falei muita novidade, mas é mais pra gente ir também aos pouquinhos, eu ir falando. Também não vou atropelar, pegar um vídeo e colocar muita informação. É bom que também vai tendo conteúdo e eu vou conseguindo criar e passando para vocês, certo? Não me segue? Me siga, se inscreva, certo? Se vocês quiserem também me seguir lá no Instagram, eu tenho o Instagram Adriano Abreu. Lá eu posto às vezes alguma coisinha do meu dia a dia, não tem nada a ver com o canal, mas é mais do meu dia a dia, certo? Mas aqui no canal, tá vendo esse vídeo, não me segue? Não me segue não é inscrito? Se inscreva, certo? Já é inscrito? Adiciona aí as notificações para quando eu soltar vídeo vocês já receberem logo, certo? Gostou do vídeo? Curte. Não gostou? Curte também, curte para ajudar a gente, beleza? Então é isso, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.